César nos brindará com a palestra sobre os aspectos jurídicos do governo eletrônico. Somos todos ouvidos e desde já muito obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Agradeço ao Rodrigo pela apresentação. Cumprimento também ao professor Eugênio Battesini, querido amigo, responsável pela organização acadêmica do evento. Cumprimento também aos demais integrantes da mesa, o Procurador-Geral Mário Mendes Nogueira, que tive a satisfação de encontrar hoje aqui depois de um tempo, e também o Dr. Sérgio Tejada Garcia, que tive a honra de conhecer hoje, juiz federal governador do EPROC. Cumprimento a plateia, aqueles que nos assistem à distância. Dizer que é uma satisfação poder estar aqui, participando deste evento, não só pela condição de palestrante, mas também como coordenador do programa de pós-graduação em Direito, que é um co-patrocinador deste evento. O tema que foi sugerido para a minha exposição, aspectos jurídicos do governo eletrônico, constitui-se na realidade num pequeno desafio daqueles que os amigos costumam proporcionar, que me foi apresentado pelo professor Eugênio Battesini, porque este é o título de um artigo que eu tive a ocasião de escrever e publicar no ano de 2005, na revista de Direito da Informática, e naquela ocasião, portanto lá se vão 14 anos, eu procurei cogitar de algumas questões que poderiam estar merecendo atenção no tocante a essa relação entre as novas tecnologias e a atividade administrativa. E o desafio proposto pelo Eugênio me oportunizou revisitar aquele artigo, as suas observações da época, e permitir uma reflexão sobre o que aconteceu, qual é o estado da arte hoje, passados cerca de 14 anos, e o que pode sugerir essa reflexão acerca do futuro. Em 2005, eu escrevi que, quando se falava de governo eletrônico, nós deveríamos considerar diferentes ênfases ou diferentes aspectos dentro dessa concepção, dentro dessa ideia. E, na época, anotei, com base nas observações de então, e no que a doutrina já tratava, pelo menos 5 ênfases. O governo eletrônico indicava a possibilidade de fornecer maior qualidade na informação a respeito da atividade administrativa para a própria administração e para o exercício da cidadania, ou seja, para aquele que se considera o destinatário final do serviço público. Não há dúvida de que a utilização de meios eletrônicos potencializa substancialmente o acesso a essa informação. Em um outro aspecto, em uma outra ênfase, o governo eletrônico significava a possibilidade de prestação de serviços, ou seja, a possibilidade de que o cidadão tivesse acesso a alguns serviços públicos através dos meios eletrônicos. Os serviços até então eram obviamente todos prestados pela forma física, pela forma convencional. Em um terceiro aspecto, o governo eletrônico significava o aprimoramento dos processos internos da administração,
perspectiva que então se desenhava era de que se conseguisse adotar a tecnologia da informação para aprimorar o próprio funcionamento da máquina administrativa. Um quarto aspecto, talvez na época aquele que era o mais prestigiado pela doutrina, no sentido de ser o que motivava o maior número de trabalhos, era o do chamado e-procurement, a contratação eletrônica, a possibilidade da utilização dos meios eletrônicos para que a administração contratasse prestação de serviços, contratasse fornecimento de bens. E ainda uma quinta ênfase estaria relacionada com o incremento dos mecanismos de participação popular, permitindo então que as decisões tomadas no âmbito da administração fossem, de alguma maneira, legitimadas de uma forma mais aguda pela participação, utilizando-se de meios eletrônicos pela participação popular. Todas essas ênfases lá em 2005 eram ainda basicamente possibilidades. Alguma coisa já se fazia, pouco aqui no Brasil, mas alguma coisa fora do Brasil, mas um estado ainda bastante incipiente. Vale lembrar, principalmente para os mais jovens, que apesar de tudo isso que significa para todos hoje, a internet é basicamente uma inovação tecnológica que foi colocada à disposição da maior parte das pessoas no final da década de 90, 96, 97, 98. Nós estamos falando ainda de 5, 6, 7 anos e ainda, obviamente, com condições tecnológicas que para as nossas demandas atuais pareceriam ridículas. As formas de obter acesso à internet, a conexão, a qualidade das conexões, a capacidade de obtenção de dados. Eu sempre lembro que, acho que um dos primeiros equipamentos um pouco mais sofisticados que eu tive era uma agenda eletrônica que tinha informações de endereços e de compromissos, que era o que havia de mais sofisticado na época, e que tinha 512 KB de memória. Não tinha 1 megabyte de memória, e ali aquilo era o máximo. Hoje isso é ridículo. Tem que falar que tem muito. Qualquer pendrivezinho comporta informações em um volume muitas vezes superior a esse equipamento. O que ainda em 2005 eu procurei apresentar nesse trabalho? Que essas soluções ou essas ênfases do governo eletrônico, que vinham já sendo desenvolvidas e implementadas, muitas vezes desconheciam, não por ignorância propriamente dito, mas por não prestar a devida atenção, o fato de que, em se tratando da administração pública, estas soluções tecnológicas deveriam ser filtradas, deveriam ser submetidas a um cuidado especial resultante do fato de que a administração pública não se move no cenário jurídico da mesma maneira como se movem os particulares. Muito daquilo que podia perfeitamente ser aplicado a uma empresa, por exemplo, em termos tecnológicos, dependendo apenas do recurso técnico, mereciam, quando trazidas para a administração pública, um determinado cuidado, que nem sempre era observado, até porque normalmente dentro da administração pública, aqueles que se dedicavam a cuidar da
das melhores soluções tecnológicas nem sempre tinham formação jurídica, nem sempre tinham a necessária capacidade de compreensão quanto a esses aspectos. E apontei no artigo, novamente, 5 princípios gestores, reitores da administração pública, que, por serem reitores da administração pública, evidentemente tinham que ser aplicados em qualquer caso, e também tinham que ser aplicados quando se tratasse de governo eletrônico. O primeiro deles, talvez o mais evidente, o princípio da legalidade. Diferentemente do que acontecia, do que acontece até hoje em relação aos particulares, como sabem todos, em se tratando de atividade privada, é possível fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Ao passo que, em se tratando de atividade administrativa pública, só é possível fazer aquilo que a lei permite. E, nesse sentido, muito do que se desenhava, então, como solução tecnológica para a atividade privada, quando trazida para a administração pública, deveria merecer o cuidado da observância do princípio da legalidade, no sentido de que, se é verdade que na administração ou na atividade privada não seria sempre ou quase nunca necessária normatização específica, o mesmo não valia para a administração pública. Soluções de governo eletrônico não poderiam prescindir de normas próprias, de normas específicas, que autorizassem e disciplinassem esta realidade do governo eletrônico. Uma segunda consideração, com atenção ao princípio da impessoalidade, porque quando se trata de atividades virtuais, como se trata do mundo virtual, a identificabilidade dos intervenientes na relação nem sempre é clara, nem sempre é segura, nem sempre é confiável. Ao contrário das relações físicas, das relações não virtuais, onde esse é um elemento, vamos dizer assim, quase óbvio, quando nós tratamos no mundo virtual, uma das características do mundo virtual, ao lado da desterritorialização e da desmaterialização, é a despersonalização. Eu me relaciono através do meio eletrônico, no outro lado apresenta-se alguém como sendo A, B ou C, mas não é seguro que seja esse A, B ou C, a menos que sejam adotadas tecnologias próprias de software, de hardware, que possam afiançar a identificabilidade. E daí, então, a sugestão, já naquela época, que eu fazia, de que o governo eletrônico, ou as formas de governo eletrônico, deveriam incorporar elementos de certificação digital ou outros recursos apropriados à identificação das pessoas, porque somente com a garantia a respeito da identificabilidade dos intervenientes é que podemos assegurar a aplicação do princípio da impessoalidade. Se eu não sei com quem eu estou lidando, eu não tenho como saber se o princípio da impessoalidade está ou não está sendo observado. Um terceiro aspecto relacionado com o tratamento jurídico do governo eletrônico, dizia eu lá em 2005, estava relacionado com o princípio da moralidade, especialmente quando se tratassem de atividades terceirizadas, atividades administrativas nas quais houvesse a incorporação de prestadores de serviços que não da própria administração, porque aí abria-se o cenário, como de fato isso acabou se verificando. Eu tive a ocasião de, durante cerca de 20 anos, ser conselheiro substituto no Tribunal de Contas, aqui do Rio Grande do Sul, e certamente, especialmente nos últimos anos, presenciei inúmeros casos em que a contratação de serviços envolvendo tecnologia da informação era exatamente uma das situações mais vulneráveis à atividade fiscalizatória em relação à observância do princípio da moralidade,
justamente pela intangibilidade desses ativos. E, colocando em termos mais práticos, né, é fácil dizer que se um administrador pagou 10 por uma cadeira que o mercado diz que vale 5, alguma coisa está errada. Mas não é tão fácil dizer se o administrador pagou 10 por um software único, que supostamente não tem outro igual no mercado, que foi desenvolvido de forma customizada, se ele vale realmente 10, ou se ele vale 8, ou se ele vale apenas 2. Entra-se num cenário muito mais delicado em termos de identificação sobre o real valor dos serviços e dos bens, porque afinal um software é um bem imóvel por definição legal, e justamente abre-se aí um flanco perigoso para desvios em relação à moralidade. Um quarto aspecto relacionado com a publicidade, porque aqui nós temos que observar uma situação que já naquela época era flagrada e que não mudou muito, isso pretendo retomar na segunda parte da minha exposição, que é o problema da exclusão digital. O governo eletrônico, a ideia de colocar à disposição do cidadão soluções tecnológicas, presume que os cidadãos estejam aparelhados para a utilização desses serviços, o que, obviamente, é verdadeiro para um significativo grupo de pessoas, normalmente aquelas mais bem aquinhoadas, socialmente, economicamente falando, mas talvez não seja verdade para um número substancial de cidadãos, talvez aqueles que mais necessitem dos serviços públicos, talvez aqueles que sejam mais dependentes dos serviços públicos sejam aqueles que justamente têm menor capacidade de acesso a esses recursos tecnológicos. Qualquer solução de governo eletrônico, nesse sentido, deve levar isso em consideração. Que tipo de equipamento é necessário? Esse equipamento é um equipamento, qual é o custo para a obtenção desse equipamento? Existem formas de obtenção desse equipamento que não dependam de um aporte econômico substancial? Existem formas e, enfim, soluções que o próprio poder público possa oferecer no sentido de superar a exclusão digital. Tudo isso tem que ser discutido quando se decide pela utilização do governo eletrônico. Por exemplo, para citar uma situação que hoje é verdadeira, que obviamente em 2005 não era cogitável, hoje fica muito evidente que utilização de aplicativos para smartphones, por exemplo, é algo que agrega um potencial de público usuário muito maior do que soluções que envolvam o uso de equipamentos mais sofisticados ou de softwares mais sofisticados. Eu me recordo de ter feito parte de uma banca, já há alguns anos atrás, em que acho que com a melhor das intenções, um mestrando sugeria que, no sentido de superar a exclusão digital, era imperativo que o poder público tivesse, vamos dizer assim, grandes lan houses públicas, né, locais onde as pessoas poderiam ter acesso aos serviços e à internet em computadores que seriam disponibilizados pelo poder público. E já naquela época eu disse, não é mais fácil dar um smartphone para cada pessoa, quer dizer, se a tecnologia evoluiu no sentido de colocar um pequeno computador na mão de cada um de nós, uma coisa que obviamente em 2005 não podia imaginar, mas essa é a verdade hoje, é mais fácil então colocar os serviços públicos dentro desses equipamentos. Quantas, não sei exatamente o número, talvez alguém possa me ajudar, mas quantos milhões de smartphones hoje existem no Brasil comparados com o número de iPads ou computadores pessoais ou laptops? Certamente é uma evidência de que esse equipamento é aquele que está mais
qualificado para a observância do princípio da publicidade. E ainda o princípio da eficiência. A solução tecnológica é meio, ela não tem um fim em si própria. Ou seja, talvez existam casos em que o custo da solução tecnológica não justifique a sua utilização apenas para dizer que nós estamos fazendo pelo meio eletrônico. Há que se considerar casos em que talvez a solução convencional ainda funcione bem, especialmente, imagino, né, dependendo do público, do cenário, pensando lá um pequeno município, fazer um investimento de recursos significativos, muitas vezes, cujo resultado é, em termos práticos, incompatível com a necessidade daquele serviço. O interesse dos servidores, o interesse dos administrados deve ser levado, então, em consideração. Isso eu disse lá em 2005. O que é que se viu nesses 14 anos desde então? Que alguma coisa do que foi sugerida lá atrás, de fato, aconteceu. Já havia em 2001 alguma indicação disso. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 2001, a Lei Complementar 101, já trazia a indicação, mas que com caráter complementar, mas previa lá que os relatórios de gestão fiscal deveriam ser publicados, além de publicados no Diário Oficial e na imprensa, e deveriam também ser publicados, se houvesse, não é, no site do órgão público. Mas isso foi intensamente ampliado nos anos subsequentes. A Lei Complementar 131 de 2009 e mais adiante ainda a Lei Complementar 156 de 2016, que incluíram e modificaram artigos da Lei Complementar 101, basicamente o 48 e o 48A, deixaram absolutamente claro que aquilo que parecia ser o acessório, na realidade, era o principal. Hoje, mais importante do que colocar os dados do balanço de um órgão público sobre a utilização de recursos públicos no Diário Oficial, enfim, no mural do órgão lá da prefeitura, muito mais importante é ter esses números divulgados na internet, porque é na internet que as pessoas vão buscar essa informação. É lá que, eventualmente, essa informação vai ser útil para a cidadania. Muito mais do que seria se lá, todo santo dia, alguém fosse lá no mural do município, da prefeitura do município, e colasse lá, ou pendurasse lá, algum tipo de informação. Um edital, o edital, seja para prestação de um concurso público, seja para a contratação de um serviço, ele hoje ele tem realmente um potencial muito maior de atingir pessoas se ele for divulgado através dos meios eletrônicos do que dos meios físicos. Marco Civil da Internet. Eu estou dando alguns exemplos apenas, não tenho intenção, nem teria condição de esgotar todas as novidades que nós tivemos ao longo desse ano, mas destacar pelo menos 3, né? Mencionei então a Lei de Responsabilidade Fiscal e os seus complementos. Falo aqui também do Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2014. O Marco Civil da Internet contém um capítulo, que é o capítulo 4, que versa sobre a atuação do poder público, e lá estão diversas normas muito claras a respeito de alguns daqueles aspectos que eu mencionei anteriormente. Por exemplo, não é, como sendo um dever do Estado a diminuição da exclusão digital, dito de outra forma, é uma obrigação do Estado promover a inclusão digital. Há também lá normas a respeito das diretrizes e objetivos que devem pautar a atuação do poder público em relação à internet. E isso vem, então, de alguma maneira, a confirmar aquela impressão a respeito da necessidade de normatizar
de disciplinar a atuação do poder público em geral e, obviamente, também do governo eletrônico. E agora, mais recentemente, em 2018, com a Lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda não está completamente em vigor, uma parte dela entrou em vigor, a grande parte mais substancial da lei, vigorará a partir de agosto do ano que vem. Também essa lei contém um capítulo, também coincidentemente o capítulo 4, que é destinado ao tratamento de dados pessoais pelo poder público. Algo que talvez não fosse tão claro lá em 2005, mas que hoje aparece como um dos temas centrais, por tudo que tem sido visto aí, que é exatamente a capacidade que o poder público hoje tem de armazenar informações a respeito das pessoas e a maneira como ele deve se comportar. O resguardo, o cuidado, a atenção, a responsabilidade que deve ter em relação a essas informações. Como elas devem ser conservadas, como elas devem ser processadas, trabalhadas, porque a informação pura e a informação trabalhada tem um resultado completamente diferente. Um grande diferencial da tecnologia da informação é exatamente a potencialização da maneira como a informação pode ser conduzida nas suas diversas interações. Desde sempre foi possível alguém reunir informações, seja o poder público, sejam os privados, reunir informações a respeito uns dos outros. A gente pode ter um caderninho em casa e anotar lá dados a respeito dos vizinhos, a respeito da família, fazer registros pessoais. E agora, o que a tecnologia de informação trouxe foi um elemento absurdo, exponencial, de reunir informações e de fazer com que essas informações se conectem umas com as outras, produzindo elas próprias novas informações que talvez o conteúdo original, essas informações isoladas, não permitiria. Nós mesmos certamente somos surpreendidos às vezes por saber como o Google sabe mais sobre nós, sobre os nossas preferências e os nossos interesses do que nós mesmos, né? E a tendência é que isso se acentue ainda mais. Ninguém tem mais capacidade de reunir informação. Claro, hoje as informações podem ser reunidas e obtidas por privados, isso acontece com grande frequência, mas ninguém tem mais capacidade de reunir informação do que o poder público, porque o poder público reúne essas informações, obtém essas informações, em grande parte dos casos, de forma cogente, de forma imperativa. Nós, ao contrário do que fazemos lá com o Facebook, com o Google, temos a possibilidade, eventualmente até de não participar da rede social, de não fornecer informação. Nós não escolhemos isso, por exemplo, em relação ao imposto de renda. As informações são solicitadas e nós temos o ônus de fornecê-las. E aí o poder público, de posse dessas informações, tem um grau de responsabilidade sobre elas. Isso está lá na Lei Geral de Proteção de Dados e deve ser algo importante quando se trata do exercício do governo eletrônico, ou seja, o que se pode fazer com essas informações, a maneira como elas podem ser obtidas e como elas podem ser processadas. Essa é uma preocupação que não é só nossa aqui no Brasil. Esse tema da proteção dos dados pessoais, como acredito que seja o conhecimento de todos, ele vem marcando principalmente o cenário europeu, mas também, de alguma forma, nos Estados Unidos, embora seja, obviamente, muito mais intenso no cenário europeu, a partir da recente resolução na Comunidade Europeia e de várias legislações nacionais que tratam da matéria. Em resumo, em síntese, para não tomar mais o tempo de todos os senhores e senhoras, o que se vê é que o governo eletrônico, nesse período de tempo,
deixou de ser uma possibilidade para se transformar numa realidade, e aqui logo adiante ouviremos testemunhos sobre formas muito evidentes de funcionamento de soluções envolvendo governança eletrônica, no caso específico aqui na atividade judicial, mas poderíamos ter aqui certamente representantes de várias outras áreas da atividade administrativa que trariam testemunhos, depoimentos semelhantes. E, no entanto, os cuidados, as observações, os princípios reitores da administração pública continuam valendo e continuam tendo que ser observados. Acredito que, se esse cuidado for mantido, as soluções tendem a ser vantajosas para a própria administração, no sentido do seu aprimoramento, e principalmente para o exercício da cidadania. Muito obrigado.